Bom dia, povo de Deus! Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Vou achar aqui, tá batendo sol no meu rosto. Bom dia! Bom dia! Que o seu dia seja abençoado, cheio de paz, cheio da presença do Espírito Santo. Que o seu dia comece já com pensamentos positivos, com força, determinação. Amém? Vamos começar o dia já pensando positivo. Não vamos deixar nada tirar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa esperança. Não vamos deixar nada atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Bifurco, mentora de mulheres cristãs na área da inteligência emocional. E o perfil NITS é um perfil onde eu trago falarmos, sobre espiritualidade cristã, sem religiosidade, sem misticismo, baseado nos ensinamentos bíblicos. Então não é sobre religião, mas sim sobre a própria palavra, para que nós possamos aprender com a Bíblia como nós podemos viver melhor, mais fortes, mais conectados com a fé genuína, primitiva, sem dogmas, sem manipulação e principalmente sem o tipo de coisa de dizer assim, vá para a igreja A, vá para a igreja B. A gente tem que respeitar a fé de cada um, A gente tem que respeitar a fé de cada um. E aqui é um espaço para você se conectar com a palavra. Puramente isso, certo? Puramente isso. O mundo precisa que nós tenhamos um ponto de contato, nós cristãos tenhamos um ponto de contato onde não haja essa batalha entre os próprios cristãos. E aqui nasceu a NITS, certo? Que é um canal, que é um ponto de encontro entre todos os cristãos, para que nós possamos voltar à nossa essência, para que nós venhamos a nos relacionar de maneira primitiva mesmo, sabe? Aquela fé genuína, leve, a fala doce de Deus, de Jesus, a fala que nos traz paz. Então, que nós tenhamos esse discernimento hoje em pararmos com a aceleração do mundo e voltarmos à paz, voltarmos à nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. Então, quanto mais você se voltar para Deus, mais você vai se afastar do mundo, mais você vai se afastar do barulho do mundo. E eu te convido agora nesses minutos, que a gente vai ficar aqui 1h30 juntos, para você silenciar a voz do mundo e deixar a voz de Deus falar. Combinado? Essa é a minha intenção, esse é o propósito do canal NITS, é te fazer ter a leveza na alma que você tanto procura, tanto busca e muitas vezes você não encontra em lugar nenhum. A paz que excede todo entendimento vem de Deus. E essa paz que as pessoas buscam tanto fora, estão dentro. Mas você precisa se conectar com ela. Você precisa se reconectar com a sua verdadeira essência. É como se você desligasse da tomada todo tipo de eletrodoméstico. Imagina você estar numa casa e você desliga o barulho da geladeira, desliga o barulho do micro-ondas, desliga o barulho de tudo. Desliga a televisão, desliga a rádio, desliga tudo. Imagina. Então nós precisamos desligar o barulho do mundo, porque é ele que está, esse ruído do mundo é que está te deixando perturbado mentalmente. E o barulho do mundo inclui também as vozes do inimigo. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos.
E aí, quanto mais você se conecta com Deus, você vai se desconectar do mundo, não tem como. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai se afastar do mundo. E que bom, né? Porque o Senhor diz, aquele que é amigo do mundo não é amigo de Deus, aquele que é amigo de Deus não é amigo do mundo. Então nós precisamos fazer uma escolha consciente, fazer uma escolha intencional. E a escolha intencional, você não negocia. Vou ficar um pouco vivendo as coisas do mundo, depois eu vivo um pouco as coisas da igreja, vou viver um pouco fazendo o que eu quero, aí depois eu faço aquilo que Deus manda na Bíblia. Esse tipo de ação é que gera ansiedade, tristeza, medo, vazio na alma. Eu já vivi assim. Eu queria viver a igreja, eu queria ir na igreja, mas ao mesmo tempo eu queria estar bebendo, curtindo, fazendo todas as coisas que o mundo ensina. Eu estava querendo viver dessa maneira, achando que tudo bem. A hora que eu estou na igreja, eu peço perdão. Depois, durante a semana, eu toco o terror, faço o que eu quiser. Como está na Bíblia que depois que a gente pede perdão, Deus perdoa, eu vou fazer as coisas do mundo, depois eu peço perdão para Deus, está tudo bem. Eu era ignorante da palavra. Eu era literalmente uma pessoa ignorante da palavra. Então eu vivia desse jeito. Eu vivia da maneira que eu achava que tinha que viver. E aí eu vivia também num grande vazio. Eu vivia sempre infeliz, insatisfeita internamente. Nada preenchia aquele vazio. Nem as coisas que eu comprava muito, nem as viagens que eu fazia para fora do Brasil, e olha que eu não viajei pouco. Mas todos os lugares que eu ia, o vazio continuava. Vocês já devem ter escutado pessoas que têm muito dinheiro e que dizem: eu não sinto que isso está me trazendo alegria, eu acho que eu preciso mais. Quem aqui já viu uma pessoa que é rica dizer: eu tenho tudo, mas tem alguma coisa que tá faltando, não tá certo, tem alguma coisa faltando. Quem aqui já viu pessoas que mesmo tendo fama, dinheiro, riqueza, sendo mimado para baixo para cima, porque obviamente esse bom trato é porque as pessoas realmente têm muito interesse nela, interesses pessoais, né? Interesse de estar perto com quem tem muito dinheiro, interesse de ficar famoso também. Esses são os interesses das pessoas que se aproximam de quem é muito famoso e rico. Ele sabe que as pessoas não estão por ele, mas pelo que ele pode oferecer. Então, as pessoas começam a entrar num vazio muito grande. Porque elas percebem que ao invés do dinheiro trazer a alegria que elas pensam que elas vão ter, o dinheiro, ele é bom sim, a gente precisa dele para viver, para comprar as coisas, para ter conforto, para ter segurança, sim. Mas nada mais do que isso. Uma pessoa numa cama de hospital, no final da vida, toda aquela riqueza dela não vai servir para nada se o médico disser para essa pessoa, falou, ó, já fizemos tudo, já mandamos comprar remédios fora do país, você já tomou tudo que tinha que tomar, né? Não podemos fazer mais nada. Agora não depende mais de nós. Você crê? Então ora para o seu Deus, pede para ele te salvar. Porque nas nossas mãos nós já fizemos tudo o que nós podíamos. Quem aqui já ouviu algo parecido? Será que se essa pessoa falar assim, Deus, eu tenho todo o dinheiro, eu compro a minha vida, eu tenho saúde, eu compro a saúde, eu compro o dinheiro, compra tudo? Será? Então hoje que fica essa reflexão, porque muitas vezes você está tão desejoso e desejosa das coisas do mundo e você está esquecendo do primordial, que é ter paz de espírito. E a paz de espírito, ela não vem do dinheiro. Isso é uma manipulação deste mundo de terceira dimensão, que é usado para manipular a tua mente e ficar mais fácil de te controlar. Porque se você acredita que é o dinheiro, é a tua salvação para tudo,
Se, por exemplo, o governo falar, eu vou te dar, eu vou te manter, você larga tudo para viver em função de uma migalha, né? Vamos falar a verdade. De uma migalha. E é isso que o mundo inteiro quer fazer, né? O que é essa moeda digital, essa unificação de todas as religiões? É o que o Pai falou para nós. Foi o que o Senhor nos disse, que isso ia acontecer no final dos tempos. E tudo isso que o Senhor diz dessa dimensão aqui é vaidade, é tudo ilusão, vai acabar. Então que o teu coração esteja voltado para o que realmente tem valor. Não ajunteis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. E o que é isso? É você viver conforme o Senhor ensina. Faça as coisas que Ele ensina, faça as coisas que são orientadas, busque ler a Bíblia, se aproxime de Deus todos os dias, ore verdadeiramente, não só para pedir coisas, mas ore para adorar a Deus. Espiritualmente eu vejo muitas pessoas orando e as pessoas oram somente para pedir coisas. Isso eu tô visão espiritual. Muitas pessoas orando, mas é sempre assim, orando para a saúde, orando para dar coisas, orando para comprar o carro, orando para arrumar um emprego, orando para coisas. E o Senhor está trazendo essa reflexão aqui. Vocês não estão verdadeiramente me adorando como o seu Criador. Então que essa manhã você aprenda a orar no sentido de, primeira coisa, agradeça a Deus por você estar acordado, por você estar com o fôlego da vida ainda. E aí você faz a sua oração agradecendo a Deus, começa a se conectar espiritualmente. Lembrem, nós temos que nos conectar com Deus em espírito e verdade. Esquece o mundo, esquece coisas, esquece aparência, esquece tudo isso daí. Se conecte espiritualmente com Deus. Quando você se conecta espiritualmente com Deus, tudo isso daí desaparece. As coisas do mundo, elas diminuem. Elas ficam tão insignificantes. E aí o teu espírito ele começa a se conectar com a fonte genuína, a fonte verdadeira da vida. Você não vê Deus, mas você sente Deus. Quando você começa a fazer isso, com frequência você vai se aproximando de Deus. Quanto mais você procura Deus, mais Deus se aproxima de você. Quanto mais você procura Deus, mais Deus se aproxima de você. Viver os mistérios é mais simples do que você imagina, só que precisa de uma coisa que eu chamo de DA, decisão e ação. Eu decido ser uma cristã verdadeira, uma cristã genuína, que não é a cristã protocolo. Qual a diferença? A cristã protocolo é aquela que vai na igreja, vai uma vez na semana, ajuda a comunidade, generosa, tal. Ela faz o que? Tudo que o protocolo da igreja manda, mas internamente está vazia. E a cristã genuína, ou cristão genuíno, é aquele que está conectado verdadeiramente com Deus. Então é aquele que ora todos os dias no secreto do seu quarto. É aquele que abre o coração, chora, aquele que adora em espírito e verdade, aquele que quer conhecer a Deus de verdade. Eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus. E quando a gente vai conhecendo a Deus, você vai entendendo o significado da palavra amor. Quando você começa a entender o significado da palavra amor, você sai dessas crenças de que amor é aquilo que você aprendeu até aqui. Eu amo meu marido, eu amo meu filho, eu amo isso, eu amo aquilo. Não, o amor é uma escolha, não é um sentimento. Eu amo porque eu escolho amar. Não porque a pessoa me dá algo em troca. Não porque eu vou ter algum benefício ou porque é uma pessoa que eu determino para ela que ela é merecedora do meu amor. O amor é para todos e nós que somos filhos de Deus, que escolhemos servir a Deus, nós precisamos imitar a Jesus. Eu estava outro dia em uma reunião com o Espírito Santo, que eu faço reunião com o Espírito Santo todo dia, e eu estava falando isso.
É impressionante como nossa mente, né? Se a gente não controla, ela nos leva para coisas distantes de Deus. Então a gente precisa estar sempre controlando os pensamentos, sentimentos, emoções. E a gente precisa estar sempre aprendendo esses passos. E aí eu falei, eu não consigo achar ninguém na face da terra para eu me inspirar. Olha que loucura! Sério, não tem ninguém na face da terra que eu adore. Não tem nada na face da terra que eu adore. E eu falei isso muito sinceramente com Deus. Eu falei, pai, não tem. Não existe. Eu só consigo olhar para Jesus e dizer, eu me inspiro em Jesus. E me inspirar significa que eu admiro, que eu adoro, que para mim é uma referência. É Jesus para mim, pessoalmente Cristiane. Eu não consigo olhar para ninguém e dizer, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ter o que essa pessoa tem. Não tenho isso. Agora, quando eu olho para Jesus, eu falo, eu quero ter o coração de Jesus. Eu quero viver como ele viveu. E aí eu aprendi muita coisa, porque quando eu comecei a buscar essa profundidade de relacionamento com Deus, adivinha? Quanto mais nós vamos procurando por Deus e nós vamos buscando do jeito certo e fazemos as perguntas certas, as respostas vêm. E uma das coisas que o Senhor me ensinou foi, faça o melhor que você pode por todos. Você quer se parecer com Jesus? Faça o melhor pelas pessoas. Faça com vontade. Faça, mesmo que para uns possa parecer pouco, mesmo que alguns não valorizem, não interessa, não importa o que os outros estão pensando, importa o seu coração, importa é a sua intenção, porque o Senhor diz que Ele olha para o nosso coração, e aí quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê a verdade. Então quando eu falo, eu quero parecer-me com Jesus, é porque eu estou dizendo, eu quero ter a pureza que o Senhor tinha, eu quero ter a bondade, a benignidade, o altruísmo de Jesus. É isso que eu busco. Eu senti, o Espírito Santo trouxe para mim isso, sabe? Faça o seu melhor, entregue o seu melhor. Mesmo que você ache que é pouco, porque nós somos muito autocríticos. Nós somos muito autocríticos. Nós sempre colocamos defeito no que a gente faz. E às vezes isso paralisa, né? Porque quando você fica se criticando e falando, deixa o dia certo a começar, na hora certa eu faço, no dia certo eu faço, depois eu vejo, e no final você não faz nada, você vai procrastinando a tua vida, procrastinar de ajudar, procrastinar de fazer alguma coisa que vá levar a palavra do Senhor, você procrastina tudo e uma coisa vai levando a outra, e quando você olha, você diz, minha vida tá um caos, minha vida tá parada, nada dá certo, tudo que eu começo eu paro, eu não tenho ajuda de ninguém me enxerga de verdade, o povo me vê, mas não me enxerga, e aí você fica esperando expectativa errada, você fica esperando pessoas validar, você vai fazer se fizerem um reconhecimento, você vai dar se valorizarem tanto, senão você não vai dar nada. Ou você vai fazer só para depois você mesmo dizer, eu não disse que não ia dar certo, eu falei que não ia dar certo, eu não falei que não iam respeitar, ou não a gente faz as coisas, eu vou te dizer, a nossa mente, eu trabalho na parte da inteligência emocional, e a nossa mente, ela precisa ser doutrinada, ela foi doutrinada por um sistema maligno dessa dimensão, tá? A nossa mente foi doutrinada, não só nossa, mas a dos nossos pais, nossos antepassados, eles foram doutrinados por esse sistema maligno que está aqui na Terra. A acreditar em mentiras, a viver a mentira e achar que é verdade. Então tudo isso foi criado, é um cenário para a gente ser facilmente manipulados. Só que existe uma coisa que já está caindo por terra, que são as mentiras de Satanás, né? Porque tudo está sendo revelado. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tem uma lei espiritual que nós, filhos de Deus, nós
servos do Senhor, nós temos que ser avisados. Quando alguma coisa vai acontecer, nós precisamos ser avisados. Isso é uma lei espiritual. Só que uns ignoram, outros estão atentos. Então que nós sejamos as virgens prudentes para estarmos atentos nos sinais que Deus dá, para que nós possamos escapar das armadilhas de Satanás. Se nós não fôssemos avisados, não teríamos como escapar, concorda? Então, que você esteja atenta e atento, que vocês estejam sensíveis espiritualmente. Por isso que eu falo, quanto mais você procura Deus, mais Deus se aproxima de você. E é a quantidade, qualidade, intensidade. Quantidade, procure todos os dias. Qualidade, ore com intencionalidade. Quantidade, qualidade, intensidade. Seja intenso com Deus. Porque você quer a intensidade de Deus na sua vida, você precisa fazer por merecer. As pessoas falam, nós não merecemos nada. De fato, não merecemos. Mas se você ficar acomodada nessa frase, você não faz nada. Não merecemos nada mesmo, então por que eu vou me esforçar? Então tem que ter uma dualidade nessa frase. A gente tem que tomar cuidado para não ser acomodados. Ah, nós não merecemos nada, então para que eu vou lutar? Não merecemos nada, Deus não, né? Ah, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço as bênçãos de Deus. E aí você vai ficando para trás. Porque você vai fazer esforço para quê? Já que você acredita realmente que você não merece nada. E aí vai lá para uma outra questão que é psicológica, que é fisiológica, porque o nosso corpo reage às nossas palavras. E aí o teu corpo vai dizer, é verdade, vamos entrar no modo avião e deixar a vida me levar. Então você tem que falar, não, eu sei que eu não mereço, mas Deus, na sua infinita misericórdia, me dá. Então eu vou fazer o possível e o impossível para tocar o coração de Deus. Eu vou fazer o possível e o impossível que estiver no meu alcance, porque eu quero o amor do Senhor, porque eu sei que sem Ele eu não faço nada, porque Deus para mim é o meu ar que eu respiro, e eu devo tudo a Deus, o que tenho e o que eu terei. Então eu farei o possível e impossível para merecer a atenção e o olhar e o amor de Deus. Pare de ficar dizendo que você não merece nada, porque você está condicionando o seu cérebro a ficar no modo estagnado. É como se você dissesse, não adianta fazer nada porque eu não mereço nada. Então por que eu vou me esforçar? Tem coisas que a gente diz, que a gente parece que diz no meio que no automático, e eu quero despertar você para isso essa manhã, para que você pare de dizer coisas e falar palavras que estão simplesmente sabotando a sua vida. Pare de dizer que está doente, pare de dizer que nada dá certo, pare de dizer que tudo está um fracasso, tua vida é um caos, pare de ficar repetindo tanto que tá tudo dando errado, que o país vai quebrar. Pare de ficar dizendo palavras negativas, você tá atraindo tudo que é de pior para sua vida. Sim, as palavras têm poder, o Senhor diz que na nossa língua tem poder da vida e da morte, e nós provaremos do que falamos. Então você vai provar do que você está falando. E o que você está falando? Está te edificando ou está te adoecendo? Eu vou ensinar muito sobre isso aqui. Lembrem que eu falo sobre o comando de voz e eu quero trazer uma coisa maravilhosa para vocês. O comando de voz é de Deus. O comando é de Deus. Ele diz para Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre o vale dos ossos secos. Você não precisa acreditar. Você só precisa profetizar. Você não precisa acreditar. Você só precisa obedecer. Ezequiel naquele momento ele até ficou assim, Senhor, só tu sabes se eles podem, porque Deus perguntou para ele, Deus perguntou para ele, você acredita que eles possam ressuscitar? Ezequiel ficou assim, só tu sabes, Senhor. E ele disse, profetiza, filho do homem, profetiza sobre o vale dos ossos secos. E aí ele falou com os ossos secos, e ele disse, ossos,
obedeçam o comando de Deus. Ele foi só uma voz, mas o comando veio de Deus. E eu quero cada vez trazer mais essa consciência. O comando de voz que eu falo, ele é o próprio Deus falando. E você vai começar a dar comando de voz para a sua saúde física, para o seu emocional, para o seu espiritual. Você é o mordomo e mordoma do Senhor sobre o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então você é como se fosse a guardiã e o guardião deste templo. Você não pode deixar qualquer pessoa tocar, você não pode deixar qualquer coisa entrar, seja um visual, seja do que você come. Você precisa começar a profetizar. Pare de achar que é só pastor que pode fazer isso. Pare de achar que é só profeta que pode fazer isso. O Senhor, na palavra dele, diz que todos os que creem farão o que Jesus fez e muito mais. Amém. Faz sentido para você? Agora você está entendendo a força que você tem? O poder é de Deus, a autoridade já te foi dada. Pare de pedir o que você já tem acesso através do sangue de Jesus. Você não precisa pedir migalhas para ninguém, você precisa se posicionar, você precisa se conscientizar que o poder já está em você. Você é imagem e semelhança de Deus. Então o Senhor, ele diz: eu mandei o meu filho para derramar o sangue para vocês poderem se reconectar comigo. Vocês foram comprados por alto preço. O sangue do meu filho unigênito foi derramado para que vocês possam voltar a se conectar comigo. Então eu não preciso te entregar mais nada, está tudo nas suas mãos. É como se você estivesse preparado com a armadura, capacete, couraça, cinturão, espada, escudo, botas, e está sentado pedindo: Pai, manda ajuda. E o Senhor disse: eu já mandei. E a pessoa: Pai, olhe por mim. E você está todo pronto para ir para a batalha, mas está pedindo socorro. Está com tudo na mão e está pedindo: Deus, orem por mim, orem por mim. E o Senhor está dizendo: está com você a força, eu estou com você. Haja, levante a sua voz. E o Senhor diz: sejam fortes e corajosos. Jesus, ele venceu a morte. E você aí com dúvida de quem você é? E você ainda acha que você não tem força? Eu estou aqui para te lembrar que a força de Deus está em você. Eu estou aqui para te recordar de que o Senhor diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor não diz para você sair correndo. Ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque o Senhor sabe que Satanás obedece a Deus, e quando você é filha e filho do Senhor, se posiciona com poder e autoridade, ele é obrigado a sair. Ele não é convidado a sair, ele é ordenado a sair. Ordenado, não é um pedido, é uma ordem. Comece a se visualizar, a se ver como uma pessoa forte. Levanta esse ombro, levanta essa cabeça. Pare de murmurar, pare de ficar pedindo migalhas de atenção para as pessoas, pare de ficar pedindo oração para qualquer pessoa que você não sabe nem quem é. O seu templo, a sua energia tem que estar blindada. Não é todo mundo que tem o poder só porque fala de Deus. Tomem cuidado. Está cheio de falsos profetas, falsos pastores. Nós estamos vivendo já o tempo da apostasia. Nós já estamos vivendo isso aqui na terra. Muitos estão usando o nome do Senhor para o seu próprio benefício. Então vocês precisam parar de ser tão ingênuos. Tem gente que está na igreja, lá está se vendo, sentindo que tem coisa errada, mas não sai de lá por apego. Começa a orar e pedir para Deus direção. Pai, lá tem o teu Espírito, porque se não tiver, Pai, eu quero que o Senhor prepare outro lugar para mim.
Eu tenho uma aluna dentro da minha mentoria que ela foi tocada fortemente por Deus. Deus falou com ela pelo sonho, Deus usou pessoas para falar com ela e ela continuava lá. Até que ela começou a minha mentoria e aí a gente organizou a mente dela, o espírito dela, e ela falou: Cris, me libertei, já tô numa igreja nova, tô feliz da vida, inclusive minha vida tá dando certo, tudo que você me orientou, eu tô prosperando, meus negócios tá fluindo, dinheiro tá entrando. É numa mentoria comigo. Porque eu tiro a venda mesmo. Deus me levantou com esse dom, com esse talento de tirar e despertar as pessoas. Comece a buscar a Deus, não pelo nome da igreja. Comece a buscar a Deus em espírito e verdade. E lá dentro você vai orar e você vai pedir direção. Pai, o seu espírito está aqui? Qual a verdadeira intenção de quem administra esse espaço, esse lugar? Porque se você estiver no lugar só por apego físico, por você adorar o lugar, você já está pondo coisas e pessoas no lugar que é de Deus. Tomem cuidado. Tá cheio de cristão adorador de igreja. Tá cheio de cristão adorador de pastor. Que estão frios na fé, porque não leem a Bíblia, porque não se conectam com Deus de verdade. Então que vocês comecem a viver no secreto, que vocês comecem a se redescobrir como pessoas diferentes de tudo que o mundo ensina. Eu quero que vocês realmente vão na contramão do mundo. Eu quero que tudo que o mundo ensina, você vai realmente ser questionadora, seja questionador. Não é porque o falou A, é porque é A. Não, você vai dizer, será? Eu vou lá na palavra para ver. Falou que é B, tem que ser B. Não, você não tem que falar amém para todo mundo, você tem que falar amém para Deus. E aí você vai ver o que é ser livre de verdade. Porque vocês não nasceram para ser presas de ninguém, presa de igreja, presa de político, presa de... Vocês não nasceram para ser presa de ninguém. Eu tô aqui como voz do Senhor para te dizer, vocês nasceram para ser livres. Eu te dei a liberdade, o livre-arbítrio, ninguém pode te segurar. Vocês me pertencem e eu criei vocês para serem livres. Vocês só precisam estar dentro do meu aprisco. Outro dia até falei, estava fazendo a live e de repente veio essa palavra que eu não sabia nem o que era, depois que eu fui ver. Eu falei, Senhor, como o Senhor me usa, coisa maravilhosa. Você só precisa estar dentro de uma proteção onde o inimigo não toca. Essa madrugada, essa noite eu tive um sonho. O inimigo está irado porque eu estou falando a verdade para vocês. E no sonho, ele tentava me coagir, não é coagir, tipo me gerar medo. Ele tentava fazer eu parar. Ele tentava me impedir de eu falar as coisas para Deus, de Deus para vocês. E aí, eu não via o inimigo. Eu sabia que ele estava tipo ao derredor, como fala na palavra. Eu levantava corajosamente e falava, saia daqui agora, demônio. No sonho, eu falava, sai daqui. Eu não via, mas eu sentia a energia ruim dele tentando me cercar. E aí, quando eu acordei, eu falei com o Espírito Santo, ele disse, ele não pode te tocar. Aleluia, glória a Deus. Ele não pode te tocar. Não mais. Então ele está tentando te criar medo ou tal, mas você não tem mais medo, porque você está cheio do meu Espírito, então fique em paz, está tudo bem. Só que antes eu tinha uma certa percepção do mundo espiritual, hoje eu tenho outra. Hoje eu tenho uma força que não é minha, é uma força descomunal, é uma força poderosa que eu tenho, não sou eu. É uma força que vem de Deus, de dentro de mim, uma força que eu não sei explicar. Não é uma força humana. É uma força sobrenatural vinda do próprio Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em mim, o inimigo não toca. E todo aquele que se levantar contra mim é destruído.
não só comigo, com todos os filhos de Deus. Aquele que é de Deus tem uma marca na pele, no selo, é uma marca espiritual. É uma marca espiritual. Os filhos de Deus têm uma marca espiritual e Satanás sabe, não posso tocar. Não posso tocar. Mas aqueles que estão entre a fé e o mundo, esses estão sim vulneráveis. Esses sim estão sendo tocados por Satanás. Por quê? Porque estão no pecado. Estão indo na igreja, mas estão no pecado. Falam de Deus, mas vivem muitas coisas do mundo. Querem viver na santidade, mas estão ainda refém de práticas mundanas. Esses são tocados, infelizmente. Então hoje eu te falo para você hoje tomar uma decisão profunda, uma decisão consciente. Todas as suas decisões têm que ser intencionais. Todas as suas atitudes têm que ser intencionais. As suas escolhas, o livre-arbítrio, você precisa saber usar bem ele. Se eu te der uma Ferrari e você no ímpeto de querer acelerar e ficar correndo a 300 por hora, na primeira virada de esquina você vai partir dessa aqui para outro mundo. Por quê? Porque você não sabe administrar, você não sabe cuidar. A ânsia de querer tudo, assim é o ser humano, quer tudo na hora, quer do jeito dele, quer absurdamente mais do que pode carregar. Existe uma parábola que diz o seguinte: existia uma mulher, isso aqui eu vou contar do meu jeito, vocês podem ter escutado isso de uma outra forma, mas eu vou contar como tá vindo na minha memória, tá bom? Existia numa tribo uma mulher que carregava um filho no colo para tudo que ela ia fazer, tudo. Ela ia plantar, ela tava com aquele bebê no colo, ela ia fazer as coisas, ela tava com o bebê no colo, tudo no colo. E ela tava sempre aqui vivendo uma coisa assim, meio que tava sempre reclamando, murmurando, triste, e mas tava com o filho no colo. Aí um dia ela viu assim uma montanhazinha, sabe, mas assim um grande buraco. E ela ficou curiosa. Ela falou: o que será que tem aí? Aí ela pegou e entrou. Ela foi lá olhando, foi achando diferente, daí começou a brilhar a parede. Ela falou: nossa, que bonito. Foi entrando com a criança no colo. Aí ela foi entrando, foi brilhando mais. Ela foi entrando, foi brilhando mais. Chegou uma hora que quando ela chegou quase que no total fundo daquele buraco, ela viu muito ouro. Muito ouro. E ela falou: nossa, eu tô rica, eu não vou mais ter que ficar plantando, colhendo, eu não vou ter mais que ficar ali na terra trabalhando, eu vou pegar esse ouro. Ela não quis saber de quem era, ela não perguntou nada, ela simplesmente falou: é meu, eu que achei. Ela começou a pegar e pôr lá ali no avental e com a criança no colo, e pôs a criança no chão. Depois ela via que ela não conseguia carregar tudo, tinha que pegar a criança, então ela deixou um pouco. Aí ela pegou um pouco, ela saiu, ela pegou a criança, pôs a criança lá fora, pôs um pouco do tesouro que ela pegou, e aí ela deixou a criança lá fora, sem saber se poderia pegar um lobo pegar a criança, um animal pegar a criança de colo. Ela largou lá e entrou para pegar tudo que ela podia. Mas tudo, porque o pouco não era satisfeito. Ela não se satisfez com o pouco que ela pegou, ela queria tudo, ela queria carregar tudo, assim é o ser humano. Aí ela entrou. Quando ela entrou e estava lá pegando, a montanha, lá no começo da montanha, começou a tremer e caiu pedras pesadíssimas na entrada do buraco. E ela ficou lá com o avental cheio de tesouro, presa, enquanto o filho, a criança, com um pouco de tesouro ficou fora. Claro que no final da história alguém foi lá, encontrou a criança e ainda pegou tesouro. E ela, pela ganância, pela ambição desenfreada, querendo tudo a qualquer custo, morreu com o tesouro. Moral da história:
Pare de querer tudo, pare de se sentir sempre insatisfeita, insatisfeito com a sua vida. Comece a agradecer a Deus pelo pouco que você tem, porque Deus honra quem honra no pouco, quem honra no muito. O Senhor, Ele é um Deus de infinita misericórdia, mas Ele também sabe o teu coração, se o teu coração é bom, se o teu coração é mau, se o teu coração, se você é uma pessoa que se Deus te colocasse no muito, você iria se desviar. Então você precisa refletir sobre quem é você, se você tivesse muito. Você quer saber qual é tua índole e teu caráter? Se você tivesse muito, se Deus te colocasse você em milhões hoje, quem seria você? Porque quando a gente não tem nada, a gente se faz assim, eu sou tão boazinho, eu sou tão bonzinho, eu sou tão queridinha. Mas se você tivesse muito, às vezes eu vejo pessoas falando assim, nossa, Deus não dá asas à cobra. Se fosse eu que ganhasse na loteria, quem já ouviu isso? Ou talvez até disse. E o Senhor escuta o que você diz. Ele diz, tá vendo? Por isso mesmo que eu não vou te dar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se conecta, a gente tem que ter essa consciência de que nós já somos muito ricos, muito ricos. Coloque aqui, eu sou rico, eu sou rica. Você tem saúde, você tem braços, você tem pernas, você enxerga, você escuta, você se alimenta sozinho, ninguém precisa pôr comida na sua boca, ninguém precisa limpar você no banheiro, você é muito rico. Põe isso na sua cabeça. Você é muito rica, você é muito rico. Fala, eu sou muito rica, eu sou muito rico e sinta essa riqueza. Fala, nossa, eu sou muito rico. Meu Deus, eu sou muito rico. E você tem que repetir isso todo dia para você. Eu sou muito rica, eu sou muito rico, eu sou muito rica. E hoje não estou falando das riquezas materiais, porque isso é consequência de um bom trabalho. Mas você é rico do dinheiro, você é rico daquilo que o dinheiro não compra. E vou te dizer, tem pessoas invejando a sua vida justamente por você ser rica desse jeito. As invejas maiores não são pelo dinheiro, porque isso muitos podem construir. A riqueza que você tem, que é o seu ser, que é a sua alma, que é a sua aura, que é a sua vida, que é o jeito de você sorrir, é o jeito de você lidar com as coisas, é a maneira como você vive, o jeito que você é. Isso gera ciúmes, inveja. Então você diz, Senhor, blinda-me, que eu continue sendo essa pessoa rica, que o Senhor me deu alegria no meu coração, que ninguém me roube a alegria do coração. O meu bom humor, a minha disposição, a minha saúde. Você é muito rica, você é muito rico. E quando você tem essa consciência de que você é muito rica, você é muito rico, você sai das narrativas desse mundo. Porque Satanás, ele é tão ardiloso, que ele até para Jesus, ele é tão ousado, que ele chegou para Jesus e disse, adora-me, e eu te darei todas as riquezas deste mundo. Muitas vezes Satanás está fazendo isso para você. E você está caindo numa narrativa de eu vou querer as coisas do mundo, eu vou ser o mais rico da minha família, eu vou ter mais dinheiro e eles vão ver só como é que eu vou ser rico. Eu vou ser tão rico que eles vão ver só, aí eu vou comer do melhor, eu vou viajar para os melhores, eles estão me desfazendo de mim. Você não tem que fazer isso, você não tem que fazer isso. Você tem que dizer, eu vou prosperar sim. Debaixo da proteção de Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, ninguém vai impedir. O Senhor diz que o Senhor prepara uma mesa farta para mim na presença dos meus inimigos. Isso sim. E a prosperidade que o Senhor tem para você vai chegar e ninguém vai conseguir roubar. Porque é teu por direito divino. Entende? Então, quando a gente começa a viver as coisas de Deus, você começa a entrar num nível de consciência tão grande. Você começa a viver uma riqueza espiritual que não tem preço. A riqueza espiritual, ela traz uma coisa que o mundo não te dá, que é a paz de espírito. A riqueza de Deus é aquela em que você está completa e completo. E o que vier a mais é lucro.
E eu não estou falando isso para te manter na escassez, não. Eu não estou te falando isso para você ser uma pessoa acomodada na vida e aquela pessoa que está na escassez e acha lindo. Não, não é isso. Que você seja uma pessoa ambiciosa, mas não gananciosa. Ambição é você ter motivos para trabalhar, se esforçar, ter mais, que você prospere para você transbordar, porque nós só podemos dar o que temos. Se você não tem nada, você não vai ajudar ninguém, você não vai ter nada para ajudar, mas se você prosperar, você vai transbordar. Amém? Essa é a mentalidade. Que você chegue a uma consciência tão elevada que você entende que prosperar é bênção. Não é para você ter por ganância. Que você seja uma pessoa de ambicionar ter um trabalho que vá ser útil para outras pessoas. Entende? Jesus, ele nasceu de um lugar simples, ele precisou passar por um processo para virar exemplo. Então ele nasceu num lugar muito humilde. Ele veio de uma família simples, ele poderia ter vindo de rei, rainha, mas ele não veio. Só que isso não quis dizer que ele era um escasso. Ele faz água virar vinho, morto viver, através do Espírito Santo de Deus, porque quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ele começou a fazer os milagres. Escute e grave isso que eu estou te falando. O Espírito Santo de Deus, quando foi colocado em Jesus, ele começou a fazer milagres. E essa manhã eu quero que você saiba que o Espírito Santo de Deus, estando em você, milagres acontecerão através de você. Amém? Foi quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus que ele começou a fazer as coisas acontecerem. O sobrenatural começou a vir. Você tem poder de acessar esse poder maravilhoso. Uau! Que revelação, meus irmãos. Que autoridade maravilhosa que é de Deus. Que poder ele tem sobre nós e ninguém pode nos tocar. Aqueles que tentarem nos derrubar, o próprio Deus, com sua infinita misericórdia e poder, ele mesmo arrasa com os nossos inimigos. Não precisamos nos levantar contra ninguém, porque a justiça divina ela é feita. Então, quando vocês começam a entender e acessar essa sabedoria, e eu vou dizer, essa sabedoria só chegou a mim depois de muito orar, muito clamar, muito adorar a Deus, muito buscar a verdade, muito. Não é aquela oração, sabe, superficial que vai te dar esse nível de consciência, não é. Por isso que eu ensino vocês aqui todos os dias, quando você acordar, você vai agradecer a Deus, vai dar bom dia para o Espírito Santo, você vai orar, você vai passar pelo menos 30 minutos ali com Deus em oração, em louvor e adoração. Depois você vai pedir alguma coisa para Deus, mas primeiro adore a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Esse é um grande segredo. O segredo da oração é você se conectar com Deus em espírito e verdade, certo? E aí quando você começa a ter esse relacionamento com Deus diário, você vai começar sendo elevado. O próprio Deus vai te elevando o nível de consciência que ninguém pode te dar, igreja nenhuma, pastor nenhum, profeta nenhum, ninguém vai poder fazer isso por você, ninguém orando por você vai fazer você chegar nesse nível, a não ser que você faça isso. Você vai elevando, quanto mais você ora, mais busca a Deus, mais acesso você vai ter. É assim que funciona. E quanto mais você vai elevando tua consciência, mais você vai subindo, mais você vai vendo coisas que os outros não veem, mais você vai escutar o que os outros não escutam, mais você vai descobrir coisas que os outros não descobriram ainda. E é assim que eu vivo, descobrindo coisas, mistérios que nem na Bíblia estão. Ou muitas vezes o Senhor me revela em espírito e depois eu vou ver outras pessoas falando sobre aquilo que o Espírito já tinha me revelado e eu falo, uau! Porque eu busco no secreto todos os dias.
Isso não é um privilégio meu. Isso é um privilégio para todos os filhos de Deus. Então, se você é uma pessoa de fé morna, que é aquela pessoa assim, eu oro, mas eu preciso que alguém ore por mim, eu oro, mas eu preciso que alguém intervenha por mim, a tua fé está morna. Porque se você tiver fé mesmo, você já vai saber que você tem poder para expulsar demônios, para inclusive ativar em você a cura física. Isso é muito poderoso. Por quê? O comando vem de Deus, o comando para o teu corpo, o comando para as tuas células. O comando do Senhor vem para que você só declare. Olha só, é muito forte isso que eu estou revelando aqui. O comando vem de Deus. O comando é de Deus, porque Ele que manda, tudo é dele. O inimigo se apossou das coisas da terra e das coisas dessa dimensão, mas isso aqui logo vai ser tomado por Deus de novo. Quem for do inimigo vai para ele, quem é de Deus vai para Deus. Nós já estamos sendo separados. Nós já estamos sendo, sabe, o trigo do joio, o joio do trigo, a gente já está sendo separado. Então que essa manhã você desperte para isso e fale, uau, eu não posso ficar morno mais na fé, eu não posso viver as coisas do mundo e as coisas de Deus ao mesmo tempo. Não, você não pode, porque se você não estiver 100% com Deus, você não está com Ele. Não se iluda, não se engane, só porque você vai na igreja faz 200 anos. Tá cheio de gente na igreja que é os dos maiores pecadores, os que são julgadores, os que são levianos, promíscuos. E são pessoas que não se arrependem, o que é pior, porque acham na sua arrogância de que estão na igreja e podem ser o que quiserem, porque estão protegidos por um templo de barro. Mas também tem aqueles que são servos de Deus, que estão na igreja sim, que estão buscando a Deus em espírito e verdade, que adora a Deus no secreto, que ora todos os dias, que lê a Bíblia. Que eu faço para ficar forte? Ore todos os dias de manhã, primeiro horário do dia, sem pegar celular, sem se distrair. Ore, pega a Bíblia, lê todos os dias. Entregue a Deus todas as suas fragilidades. Confesse a Deus os seus pecados. Ame ao próximo sem escolher. Vou escolher amar fulano porque Beltrano eu não gosto dele. É isso. O seu espírito vai começar a ter força para vencer Satanás. E aí você vai entrando num outro nível de consciência espiritual. Entende? Você vai entrando num outro nível de consciência espiritual. Busque a Deus todos os dias. Até a ciência já comprovou que há mudanças fisiológicas, mudanças dentro do nosso cérebro quando você ora todos os dias. E essa oração, ela precisa ser, como eu falei, esses 3 pilares: intensidade, quantidade e qualidade. Anote isso. Quando você se colocar na presença do Senhor, é intensidade, quantidade e qualidade. Intensidade, quantidade e qualidade. Certo? Ó, deixa eu até por aqui. O que você deve fazer? Cris, o que eu faço para ter essa fé inabalável? Intensidade, qualidade e quantidade. Quando você estiver na presença do Senhor, esquece quem você é, esquece seu nome. Esquece. Se coloca na presença do Senhor em espírito e verdade, se coloca na presença do Senhor e fala: Pai, eis-me aqui. Senhor, eu me derramo na Tua presença. Nesse momento, eu solto todas as minhas crenças. Eu não quero mais ficar sendo manipulada por esse mundo. Eu quero ser guiada pelo Teu Santo Espírito. Pai,
Eu entrego, Pai, toda a falsa força minha. Eu entrego agora todas as minhas crenças. Eu me derramo na Tua presença, Pai. Eu quero que o Teu Santo Espírito me guie. Eu quero ser uma pessoa mais inteligente espiritualmente, inteligente emocionalmente, inteligente intelectualmente. Eu quero ser cheia da Tua presença, da Tua sabedoria, que não é dessa dimensão. Eu quero acessar, Pai, os céus. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Eu cansei. Cansei de viver as coisas desse mundo, ao modo que o mundo ensina. Eu não quero mais ser, viver o que o mundo ensina. A gente tem que sair da arrogância. Você quer acessar mais a Deus? Sai do orgulho. Sai da arrogância. Se coloca com humildade de verdade. Se coloca na presença do Senhor como se você não tivesse mais força nenhuma. Entende? Se coloca na presença de Deus com humildade, com a verdade que você não mostra pra ninguém. Sabe aquela verdade que está bem lá no âmago, aquela verdade que você não mostra por medo? Aquela fragilidade que você não mostra pra ninguém? Só você sabe? Pois é com essa fragilidade que você vai se colocar na presença de Deus a partir de agora. Baixa a arrogância, baixa a prepotência, baixa achar que orar do seu jeito estava certo. Diz, Pai, eu não sei orar, como que o Senhor quer que eu ore? Como que o Senhor quer que eu me conecte contigo? Pergunte, faça perguntas. Pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, fale comigo, eu quero te ouvir. Eu nunca te ouvi, eu quero ouvir. Eu quero te sentir, eu quero sentir tua presença. Eu quero viver o sobrenatural, eu quero experienciar o que aqueles que realmente vivem em espírito e verdade vivenciam, experienciam. Eu quero viver o que a Cris fala tanto que ela vive hoje. Eu quero viver isso, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Várias vezes o amado Espírito Santo se faz presente aqui. Por quê? Porque eu oro antes de entrar nas lives e digo, me guia. Eu já me entreguei totalmente para Deus, de corpo, alma e espírito. Eu fiz uma escolha consciente e eu disse, essa minha escolha, ela é definitiva e irrevogável. Eu pertenço a Deus, os meus ossos pertencem a Deus, a minha mente pertence a Deus, o meu coração pertence a Deus, o meu corpo pertence a Deus, a minha alma pertence a Deus, o meu espírito pertence a Deus. Eu quero ver você ter coragem de entregar nesse nível. Você quer coisas de Deus, mas você não quer entregar 100% para Deus tudo. Você quer entregar parte de você. A maior parte dos cristãos vivem parte entregue a Deus, mas não tudo. Porque quando você entrega tudo, é tudo. Quando o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque Ele diz, você já me entregou tudo, por que você está com medo? Você não tem que ter medo, sou eu que estou no comando agora, sou eu que estou no controle. Mas a maioria das pessoas não estão 100% na mão de Deus, estão parcialmente. E o parcial para Deus é como ser morno na fé. E o que o Senhor diz na palavra com os mornos? Quem sabe? Escreve aqui no chat. O que o Senhor faz com quem é morno na fé? Pois é. É a Cris que está falando? Então que nós tenhamos consciência a partir de hoje, que você saia dessa live hoje reflexiva e reflexivo de fato qual é o nível de fé que você tem. Porque você está pedindo bênçãos, você está pedindo milagres, você está pedindo aumentar a sua percepção da presença do Espírito Santo, você está pedindo respostas, mas você não está vivendo a intensidade, quantidade, qualidade da sua fé. Percebe? Uau! Glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo por essa revelação.
Porque isso é no espírito. Entregue 100% de você. Não tente negociar. Com Deus é sim, sim ou não, não. Se você é de Deus, você é de Deus e ponto, basta. Você não precisa se adaptar mais ao mundo. Você é livre a partir daí. Você é livre, deixa Deus agir, deixa Deus te defender, deixa Deus se vingar dos seus inimigos. Porque eu vou te dizer uma coisa, o Senhor é bom, mas Ele também é justo. Tira das tuas costas essas mochilas de pedra e fala: Senhor, eu não quero mais carregar isso. A falta de perdão, a falta de generosidade, o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade excessiva, o orgulho, materialismo, apegos. Você tem que jogar tudo isso fora, porque isso está consumindo a tua alma. Materialismo, misticismo, ocultismo, tudo quanto é coisa que é ismo, você tem que tirar. Se você é cristã e cristão, eu te convido a você viver a fé genuína. E a fé genuína não precisa de símbolo, não precisa de imagem, não precisa de nada. Ele simplesmente é. Eu sou, eu sou. Deus é tudo, está em todos os lugares. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Satanás não é e nunca será. Então você só precisa aumentar a tua fé. Você só precisa ativar a sua fé. E ativar a fé é você fazer essa entrega verdadeira. E como que você faz essa entrega? Você vai no templo, você vai no lugar mais chique, você fala com o maior pastor? Não. Você vai entrar no teu quarto, você vai fechar a porta do seu quarto. Você vai orar a Deus que te ouve no secreto. E Deus que te vê no secreto te recompensará, porque você vai se entregar de corpo, alma e espírito a partir de hoje. Você vai orar todos os dias de manhã antes de pegar celular. Você vai pôr ele em primeiro lugar na sua vida. Se é que você quer viver realmente o sobrenatural de Deus, você vai pagar o preço de se afastar, de querer ser o que você era do passado. A pessoa do passado tem que morrer. A minha velha criatura morreu, glória a Deus por isso. E nasceu a nova criatura em Cristo. Nitzavá El Yehuda, até nome novo Deus me deu. Chamada de Deus da tribo de Judá, é a tradução em hebraico. Pare de viver a fé morna, pare de ser religiosa e religioso, achando que está com uma Bíblia debaixo do braço e vai no domingo na igreja e acha que está fazendo muito, você não está fazendo é nada. Só está vivendo protocolos. E quem disse para você que te garante salvação isso? O mundo está vivendo uma mentira. E eis-me aqui para falar a verdade que liberta. Entregue-se de verdade para Deus. Esse é o convite da manhã. Entregue-se. Entrega de corpo, alma e espírito. Viva com intensidade, qualidade e quantidade na presença de Deus. Intensidade, qualidade e quantidade. Você quer tudo de melhor de Deus? Entregue o seu melhor. Você quer a presença do Senhor? Esteja presente. Você quer viver coisas com Deus que só você e Ele vai saber? Ore todos os dias, antes de pegar celular. Porque você está comunicando no mundo espiritual: Pai, o Senhor é mais importante que tudo. Eu vou aprender a te priorizar, porque o Senhor é o Senhor Jesus Cristo é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu único, suficiente Salvador. De madrugada, quando você acordar e ao invés de vir milhões de pensamentos ruins, você repreende com o poder e autoridade de Deus. Você vai repreender, você vai falar: Senhor, encha-me com tua paz, encha-me com os bons pensamentos. Em nome de Jesus, eu não aceito mais ser manipulada por Satanás, porque agora eu já descobri, porque agora a Cris me falou, me contou que é o inimigo que está tentando tirar minha paz. Então agora eu já tenho consciência que o poder é do Senhor e a autoridade já me foi dada. Então eu uso a autoridade que me foi dada. Amém? Que bom, princesa, glória a Deus. Entende? Você já tem a autoridade de Deus em você. Só que você tem que sair das armadilhas
do inimigo, você tem que se posicionar. Pare de ter fé morna, pare de dar brecha para o inimigo. Se você está fazendo coisas erradas, você fala, eu estou buscando a Deus, mas você está agindo, fazendo coisas que é pecado, que desagrada, que entristece o Espírito Santo, esquece. Você pensa que você manipula, mas você não manipula nada. Ah, mas eu oro. Tá. E aí? Orar, todo mundo ora. A questão não é o orar. A questão é se entregar verdadeiramente. A questão é obedecer a Deus, a fazer o que Ele manda. Você está fazendo? Você está se santificando? Se santificar não é ser perfeito. Ah, eu nunca vou conseguir ser como Jesus. Não, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de santidade. Porque o Senhor diz, sejam santos porque eu sou santo. Santo é o quê? O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Sai do sexo fora do casamento. Sai de ver coisa que não presta. Sai de ficar fazendo coisas quando você está sozinho no seu quarto. Sai de ficar fazendo coisas e achar que não é pecado porque é. Porque vocês não veem o mundo espiritual, mas você não está sozinho, tem um demônio junto lá. Então vocês parem de ficar fazendo coisas se fazendo de santos. Porque vocês podem falar para mim que vocês não fazem nada de errado, mas o Senhor sabe que o que vocês fazem. Então vamos sair dessa narrativa da falsa santidade, vamos nos colocar de verdade em santidade. Entrega teu corpo de verdade para Deus. Você não quer a paz? Você não quer ter domínio próprio? Você não quer ter as bênçãos do Senhor sobre você? Você não quer dormir como uma criança? Você não quer que as coisas aconteçam debaixo da proteção de Deus? Você não quer viver a presença do Espírito Santo de Deus? Então santifique-se. Teu corpo não é teu. Ele tem um dono e o dono é Deus. E quando você reconhece isso, você precisa começar a partir daí a fazer uma entrega, tá? Uma entrega para Deus. Você vai entregar teu corpo, tua alma, teu espírito intencionalmente. Você não vai mais orar de forma automática, como se fosse ligar um rádio e fazer oração normal. Você vai entrar numa esfera espiritual e você vai fazer uma entrega consciente. Se você colocar a mão agora na sua cabeça e você declarar conscientemente, Pai, põe agora a mão na sua cabeça. Coloca a mão na sua cabeça e diga, Pai, Pai eterno, nesse momento eu me coloco na tua presença, em espírito e verdade. Primeiro eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados cometidos, consciente ou inconscientemente, em palavras, atitudes ou pensamentos até hoje cometidos. Me perdoa por, fale, se você estiver sozinho, o que você fez. Me perdoe por tal coisa. Me perdoe por fazer tal coisa. Me perdoe por, falei de alguém. Me perdoe por o mal que eu desejei. Me perdoe pelo julgamento que eu fiz. Me perdoe por querer me vingar. Me perdoe, seja lá o que você fez, porque eu traí. Peça perdão agora. E diga, em nome de Jesus, a partir de agora, eu declaro no mundo físico e espiritual que o meu corpo pertence a Deus. Eu declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu declaro que eu quero viver em santidade, eu quero imitar Jesus, eu quero viver a paz que excede todo entendimento, eu quero ser guiada pelo Espírito Santo em tudo que eu vou fazer. Eu quero saber quando o inimigo tentar armar um prato de lentilha e o Senhor vai me mostrar a verdade para que eu não caia. Eu declaro em nome de Jesus que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, coloca a tua mão no pescoço e declare assim, corpo, templo do Espírito Santo, ouçam o comando de Deus, reconecte-se com Deus, o meu DNA a partir de agora está sendo reconfigurado com o DNA de Deus.
Tudo aquilo que entrou no meu corpo que não era santo, tudo aquilo que foi alterado com vacinas, com remédios, com alimentos que foram consagrados a demônios, seja quebrado e cancelado agora no mundo físico e espiritual. Em nome de Jesus eu declaro que o meu DNA seja agora conectado com o DNA de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que o meu corpo só pode entrar aquilo que é de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de agora eu vou buscar me santificar, parecer mais contigo, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach, meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que eu vou ouvir mais o Espírito Santo. Eu quero ter sensibilidade, eu quero ter poder para ouvir a palavra do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu declaro que o meu corpo é saudável. Corpo, ouça o comando de Deus. Regenerem-se agora. Células do meu corpo, ouçam a minha voz. Vocês não têm noção o que vocês estão fazendo. Vocês estão se reconectando com o próprio Deus. Vocês estão declarando no mundo físico e espiritual que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Inimigos não podem mais te tocar, porque se você não abrir brecha, se você declarar isso com fé e com intencionalidade, você está declarando no mundo físico e espiritual que você tem um dono, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Quem aqui que fez? Fala pra mim, quem fez a oração da reconexão com Deus? Fez, amém, glória a Deus. Amém, amém. Quando você começar a fazer isso, o inimigo vai perder força sobre você. Porque quando você começa a declarar que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, e ele é, você já entendeu que ele não é seu e que você precisa honrar. Olhe para os teus braços, honre os teus braços. Senhor, eu honro agora, Pai, o corpo que tu me deste. Eu peço perdão para mim mesmo por tudo aquilo que deixei que fizerem comigo. Eu entendo que hoje eu tenho que tratar com amor, com delicadeza o meu corpo, eu tenho que me amar mais, eu tenho que amar aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu porque o Senhor é perfeito, generoso, misericordioso. Eu te agradeço, Pai. Eu vou tratar bem, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor por mim, vou fazer o meu melhor pelo próximo. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando você começa a fazer isso? Satanás, ele não suporta a tua luz e ele sai correndo de você. Ele perde as forças, porque ele age através do ódio no teu coração. Tua raiva, teu ódio, tua ira, todos os tipos de sentimento de baixa vibração é que dão brecha para o inimigo. Então, quando você começar a sentir sentimentos ruins, seja lá qual motivo for, mesmo que você tente justificar. Por exemplo, o Rama lá, né, que fez toda aquela monstruosidade que a gente sabe. Se você não tomar cuidado, o teu coração é inundado de sentimento ruim, porque você se ira pelo que fizeram com inocentes, mas você tem que entender que o Senhor, ele diz: esse sentimento não é meu. Não deixe a semente do ódio plantar, ser brotada no teu coração. Então foque em outra coisa, deixa Deus julgar. Porque Deus que é o dono, Ele é o verdadeiro dono de tudo isso. E Ele está no controle, Deus não perdeu o controle. O mal existe sim, a maldade existe, e eles fazem tudo contra os filhos de Deus, porque assim eles afetam a Deus, eles atacam a Deus através de nós. Só que o Senhor já me mostrou em espírito, todas as pessoas que foram sacrificadas, elas estão na luz. Todas as pessoas boas, e as crianças, as mulheres, os homens que foram sacrificados, não só lá, mas em todas as outras situações, o Senhor mostra para mim assim: não sofra por eles mais, porque eles estão comigo. Vocês é que tem que tomar cuidado com vocês aí.
Porque esses já estão comigo, mas e vocês? Então não deixe teu coração ser tomado por ódio, porque esse sentimento não é meu. Você precisa entender que nós não podemos ser mais manipulados por essa dimensão maligna e caída. Você tem que entender assim, então o inimigo quer que eu gere ódio, mesmo que seja por algo que realmente seria repudiado por Deus, mas nós não temos que gerar em nós o sentimento ruim, porque aí nós estamos dando brecha. Então você fala, Senhor, tira de mim todo o mau pensamento, eu quero pensar, Senhor, eu quero pensar coisa boa. O Senhor diz, se tiver coisas boas, nisso pensai. Percebe? Por que o Senhor fala para nós pensarmos em coisa boa? Para quê? Para que nosso coração não seja tomado de ódio. Porque o ódio, ele é uma coisa ruim. Vocês já viram o teste do arroz e da água? Que quando você coloca... Nós somos 70% água. Eu vou falar muito sobre isso por aqui. Eu vou ensinar muito vocês sobre isso. Certo? Então, assim, existem testes físicos, né, que fizeram, que colocando um pouco de arroz com um pouco de água, mesmo tipo de arroz, mesmo tipo de água, em potes diferentes. E aí, quando a pessoa escreve palavras de ódio, de raiva, te odeio, qualquer coisa, palavra negativa num pote, que tá lá a água com arroz, e no outro coloca eu te amo, Deus é maravilhoso, eu te amo, você é lindo, tal, você deixa... Se você fizer esse teste, depois você vai me contar, por alguns dias. Aquele que foi falado ódio, aquele que você olhou com ira, vai apodrecer rápido. Você já fez, Janiele? Eu não sei se você fez certo. Se você fez certo, conta aqui pra gente como é que foi essa experiência. Quantos dias você fez? O que apareceu? Então, o que acontece? Quando você fica pensando coisa ruim, é você que apodrece. Você tá entendendo por que você não pode ficar alimentando ódio, raiva, ira, vingança, revolta? Não faça isso, porque você está adoecendo você. Então você fala, Senhor, cura-me, limpa-me, traga-me bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções. Oh, Pai, eu entrego o meu coração para Ti, encha-me de paz, de serenidade, tudo está sob Teu controle, está tudo bem. Então, quando você começa a exercer a consciência de que você precisa falar palavras positivas, seja por você ou por outra pessoa, é porque internamente ou você está apodrecendo, se você está falando coisas ruins, ou você está curando as suas células. Bora, povo lindo! Nós já vamos chegar a 50k. Obrigada pela força, pessoal. Olha quanto saber nós estamos tendo nessa live, quanta revelação, quanta bênção de Deus para nós, para mim, para vocês, amém? Bora chegar, pessoal, já me segue no Retme, já entra pro coraçãozinho, faz parte da comunidade, aí quem puder contribuir com o nosso perfil, dá uma olhadinha aqui as metas do dia. Obrigada, pessoal, Deus abençoe vocês, pelo carinho, pela presença, pelos presentinhos, é sempre bom ter vocês comigo. Bora bater a meta, glória a Deus, uhul! Tamo junto, meus irmãos, amém? Bora lá bater a meta do dia. Então, eu quero que vocês saiam fortalecidos, cada live que nós fizermos aqui vai ser para te fortalecer, você vai sair mais sábio, mais sábia, você vai sair daqui mais cheia da presença do Espírito Santo. Eu convido as meninas a me seguirem no Instagram, para quem quiser trabalhar o seu emocional, ó, coloquei a foto bonita aqui, ó. Siga-me no Instagram, @crisbifurco, meninas. Quem quiser trabalhar suas emoções, lá é minha área profissional, tá? Então eu tô abrindo vagas para mentoria, para escola de mulheres virtuosas, que é um curso imersivo, tá? Em breve eu já vou soltar, então vagas já vão ser separadas para vocês. Não fiquem de fora, você que quer fortalecer muito o teu espiritual, o teu emocional, certo? Eu sou formada em inteligência emocional e eu uso de todo o conhecimento dentro da neurociência, né? E também da palavra do Senhor para trazer a consciência das mulheres, o quão elas são importantes dentro de uma estrutura familiar. Vocês têm um poder sobrenatural que Deus te deu, você só precisa acessar. Você precisa
se reconectar com a sua verdadeira essência como mulher, dama de excelência, pedra preciosa do Senhor. Que quando você se valorizar, você vai entender o quão você é importante, o quão você é valiosa para Deus. Não achou? @Cris Bifurco. Quem já foi lá e achou? Quem que já foi lá e achou? @Cris Bifurco. Tá aqui, ó. Tá aparecendo para vocês? Achei. Ah lá, o pessoal achou. Rosana achou. Achei. Então nós vamos fortalecer o nosso emocional, nosso espiritual. Já segue? Legal, Paty. Então em breve eu vou lançar lá a Escola de Mulheres. É um curso imersivo. Você vai sair uma mulher muito forte. E ó, vocês que querem empreender, são cristãs, em breve eu vou também ter um lugar próprio para te receber, um lugar especial para você estar num ambiente. Nós precisamos entrar num processo de criar um sistema dentro do sistema devido ao que está acontecendo no mundo, certo? Nós vamos realmente nos separar ao máximo que podemos desse sistema maligno. Então, o sistema dentro do sistema que eu estou criando, que eu vou criar, é um lugar onde todas as pessoas que vendem produtos e serviços são cristãos. É próprio para realmente você, tudo que você adquirir ali, você vai saber que é de uma pessoa que crê no mesmo Deus que você. Já que está acontecendo tudo o que está acontecendo, nós também temos o direito de escolher de quem comprar. Eu posso escolher o ambiente que eu quero estar. Quem não concorda com essas coisas do mundo, me sigam no @Cris Bifurco. As mulheres, né? Porque os homens eu não trabalho com homens. Raramente tenho um trabalho com homem, mas normalmente são as mulheres. Porque as mulheres, elas estão mais dispostas a fazer o movimento, a fazer o id, a se readequarem, a serem moldadas, aceitam a mudança, a transformação, o renovo e até ativar o seu merecimento de prosperar financeiramente também, porque nós temos que ter uma vida próspera. Prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade financeira, porque nós só podemos dar o que temos. Então, se eu tenho em abundância, eu posso transbordar. Se eu tenho amor, eu transbordo amor para vocês. Se eu tenho paz, eu transbordo paz. Se eu tenho riqueza material, eu posso ajudar o maior número de pessoas. Então é para isso. Entende? Obrigada, pessoal. Quanto mais vocês se abrirem para a mudança e receber, vocês vão ver como é importante vocês transbordar. Vocês precisam transbordar, mas lembrem, você só pode dar o que tem. Então vem fortalecer o teu espiritual e emocional. Aqui são conteúdos gratuitos e tá subindo pro meu YouTube. Você quer rever essa live? Você quer compartilhar com alguém que você ama? Já me segue lá no YouTube, @Cris Bifurco também. Você pode ver e rever, é bom para você anotar, tenha um caderno das lives, para que você possa estudar, se aprofundar. Nós vamos ter muitas aulas aqui, muito poderosas, porque isso aqui é uma aula, gente. É uma aula, eu entrego o meu melhor para vocês aqui. Amém? Então tá lá no YouTube, vai subir, não vai estar agora, claro, né? Porque tem que esperar a equipe subir a live lá, tá bom? Mas acompanha. Vamos juntos, porque juntos somos mais fortes. Amanhã eu te espero 8 horas da manhã, e mais ou menos isso, né, por volta das 8, por aí. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas você fica firme aí que eu apareço. Rara são as vezes que eu não apareço. Mas de segunda a sábado estamos juntos. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.